Bem-vindas ao Marias Podcast, conversa sobre a saúde e o bem-estar feminino. Dedicado a compartilhar vários aspectos da saúde da mulher. Eu sou a Ana Jequelin. E eu sou a Simone Argiles. E hoje a nossa convidada é a designer de joias Melina Machado, que compartilha nas suas redes sociais sua vida de empresária, mãe e uma mulher espiritualmente evoluída e de fé. Melina, muito obrigada de coração pela tua presença aqui, no comecinho, do nosso Marias. Obrigada. É um prazer muito grande, muito especial a sua participação aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, Simone, pelo prestígio e a oportunidade de falar para todo esse público que está acompanhando a Marias e que só vai crescer se Deus quiser. Amém. Amém. Como a espiritualidade influencia a sua jornada como profissional e mulher? Olha, Ana, eu penso que nós somos feitos, de corpo, mente e espírito. E a gente acaba evoluindo naquilo que a gente se dedica. Então, assim, o corpo com a saúde, para treinar, alimentação, a mente no conhecimento e o espírito dentro da religião ou do que você acredita a seguir. E a espiritualidade, para mim, é o meu guia mestre, que orienta a minha mente, me ajuda a fazer boas escolhas, na minha vida como mãe, como empresária, como designer. E eu fico emocionada mesmo porque realmente são os meus valores, E são valores inegociáveis que eu carrego comigo e que vem da minha crença. Eu sou cristã católica, mas independente da crença de cada um, eu penso que o bem, a boa intenção, o amor a Deus faz com que você tenha uma vida reta e de empatia e respeito ao próximo. Penso que que me construiu mesmo foi a minha espiritualidade. É a sua grande verdade, né? Sim. É a verdade absoluta, então você não precisa provar nada para ninguém. Sim. Está no seu coração. Sim. E você acredita que existe alguma diferença entre essa busca espiritual, digamos, entre homens e mulheres? Olha, talvez mais por uma questão cultural. Então, quando se fala de, talvez, Brasil, uma cultura latina, uma cultura talvez mais machista, exista alguns preconceitos de repente, frequentar alguns lugares. Por exemplo, eu vou falar dentro da minha vivência na Igreja Católica. Então, por exemplo, na Renovação Carismática Católica, que é a qual eu participo, tem bastante homens, tem um grupo de terço de homens, mas assim, eu sei que é uma exceção, porque daí nas outras igrejas mais tradicionais eu já percebo uma presença maior do público feminino. Uhum. Então, assim, eu penso que talvez a cultura possa influenciar nessa questão do homem não se abrir tanto quanto a mulher. E eu penso também que vai muito... como que eu posso te falar, assim... muito do modo de cada um enxergar a vida, independente de ser homem ou mulher. Claro, que a questão cultural, tudo isso impacta. Claro. Mas vai muito da sensibilidade de cada um e do sim para aquele chamado, porque eu penso que Deus nos chama o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Isso independente de ser homem ou mulher. E a questão cultural impacta quando tem essa questão do machismo, pode ser que o homem fique um pouco receoso a frequentar, por exemplo, o grupo do terço. Então, eu penso que existe sim, talvez uma diferença por conta disso. Talvez exista também esse lado da mulher, não sei se você concorda, da mulher sempre estar à frente nesse sentido da maturidade, dela... se tornar mãe, e que é uma grande transformação. Sim. E tudo isso é uma transformação que, sim, muitos homens recebem, entendem e vivem e querem isso, mas a grande maioria ainda está começando a entender, A gente está no início, que os homens estão enxergando esse papel
né, de pai, que é Sim. tão importante. E isso também está relacionado com a espiritualidade. Sim, sim, completamente. De novo, impacta a questão cultural, né? Por exemplo, na época dos nossos pais, eles cuidavam bem menos da gente, muito mais as nossas mães, do que hoje os homens cuidam dos filhos, né? Então, por exemplo, eu vejo meu irmão, que tem criança pequenininha, ele ajuda a minha cunhada meio a meio. E é bem diferente de lá atrás. Então, assim, quando você está ali cuidando, né, porque acaba o pai, né, dividindo o papel, vê o desenvolver da criança, fica com uma sensibilidade maior de atenção. Eu estou analisando pelo que eu vivo com meu irmão, por exemplo. Eu vejo que ele se tornou um ser humano muito mais sensível depois de se tornar pai, por dividir as tarefas e acho que viver mais o tempo presente, sabe? Viver ali aquele momento com a criança, aproveitar. Isso vai mexendo também na tua criança interior, vai te sensibilizando, né? Que você quer que seu filho esteja protegido. Algumas pessoas passam, né? Talvez que não tem uma espiritualidade mais desenvolvida, passa a desenvolver depois da experiência de se tornar pai e mãe. Eu penso que é por aí. Qual papel a espiritualidade desempenha nas suas relações interpessoais e familiares? E aproveitando um pouquinho para contar a história do Vicenzo, seu filho. Tá bom. Bom, a espiritualidade, ela vem presente na minha vida desde muito pequenininha, através da minha avó, principalmente da minha avó paterna, que ela me ensinou a rezar o terço desde muito pequenininha, e eu tenho muita afinidade com ela. Ela foi embora daqui, eu tinha 9 anos, mas, na verdade, hoje, na vida adulta, eu entendo que sim, ela me levou por um caminho, mas eu já tinha isso aqui dentro, ela só ativou essa minha espiritualidade, deu um start e eu segui, mesmo com ela não mais aqui nesse plano. Porque se isso não fizesse parte de mim, você concorda que eu iria abandonar? Então, eu sempre fui uma criança que busquei o mundo espiritual. E sempre dentro da Igreja Católica. Então, quando eu tinha 13 anos, eu conheci a Renovação Carismática Católica, através da escola que eu estudava, que era uma escola católica, e tinha um grupo de jovens. E dali, até o presente momento, eu frequento a Renovação Carismática Católica. Interessante. Mas e aí vem a parte do vem a parte do Vi, tá bom. Bom, então, dito isso, eu sempre fui, né, tive essa vivência através da minha avó, dei sequência da minha escola, sempre fui uma pessoa de frequentar a missa aos domingos, rezar o terço, só que daí Deus me presenteou com o meu filho caçula, com um diagnóstico de neurofibromatose do tipo 1. Vou até falar um pouquinho, porque talvez seja esclarecedor. Ela é uma síndrome que acomete o cromossomo número 17, no qual a pessoa basicamente não tem receptores antitumorais. Então, ele tem uma maior chance de formar tumores do que nós. E a gente descobriu quando ele tinha 5 aninhos. E daí, até ele fazer 10 anos, era só uma questão de acompanhamento dos achados, que, graças a Deus, tudo normal, mas tem os achados que fecham o diagnóstico da NF1, dentre eles, eram uns pequenos nódulos no cérebro. Os médicos falavam, fique em paz, vamos só acompanhar. Tá bom, tá bom. Quando ele fez 10 aninhos, esses nódulos cresceram em 30% com relação ao quando ele tinha 9. Então, foi indicado uma biópsia, e aí viver tudo isso não é nada fácil. Abrir a cabeça do seu filho com 10 anos de idade não é nada fácil. E aí a gente viveu tudo isso da biópsia, graças a Deus veio como benigno, né, proveniente da neurofibromatose do tipo 1, mas ocupando áreas muito nobres, então foi necessário entrar com radioterapia, uma cirurgia bem complexa e seguimos em observação, porém, em abril do ano passado, a gente passou um baita susto, em que os médicos pensavam que tinha acontecido uma metástase de ordem maligna. Então, eu fiquei, né,
completamente sem chão. Claro, daí esse período dos 5 aos 10 anos dele, a minha espiritualidade, mas Aflorou. eu não digo que assim aguçou a espiritualidade, aflorou. Eu digo que eu já tinha, eu só aprofundei. Né? Que é o que eu falo sempre para o Espírito Santo, me leve para águas mais profundas, eu não quero ficar na superficialidade. Por favor, permita todos os dias, quando eu vou à Santa Missa, eu peço isso na hora em que o padre nos apresenta a Eucaristia, eu peço, Jesus, me leve para águas mais profundas. Então, foi isso que ele fez, eu pedi, ele fez. E daí, o Vincenzo, então, a gente tinha isso, ele operou, a gente teve esse resultado, ele teve que operar de emergência, e os médicos falaram, é gravíssimo, né? Vamos intervir já, a cirurgia foi super demorada, a Ana acompanhou tudo, rezou, intercedeu. E daí o resultado veio, mentira, não veio o resultado, desculpa. O médico saiu do centro cirúrgico e falou pra gente assim, ó, limpei tudo que podia limpar, porém, sigo com a opinião da ressonância que nós vimos características metastáticas malignas. Na hora que alguém fala isso, né, com toda a propriedade de um cientista para uma mãe, é de cair dura no chão, né, gente? E então, assim, logicamente que eu chorei, né? Falei, doutora, eu não estou aqui te questionando, mas eu quero te falar uma coisa. Eu confio em Jesus e eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor para o meu filho. Ele me deu, ele quis me dar, ele tem o direito de tirar, lógico que sim. Muito duro o que eu tô te falando. Mas eu tenho certeza que meu filho vai ficar bem. Aí ele falou, vai, menina, olha, difícil, uma mãe tão nova, tão forte. Eu falei, não sou forte, forte é o Deus que habita em mim. Eu falei, me deixa ver meu filho. Ele me levou pro pós-cirúrgico, o Vi estava lá deitado. Vou contar toda a história, depois se quiser, você corta. O Vi estava lá deitado. Depois você enxuga. Deitado, né, no pós-operatório, eu encontrei com ele, ele abriu o olho e falou, mamãe, eu venci. Eu falei, você venceu, amor, lógico que venceu. Ele falou, Jesus veio até mim e falou que eu venci. Pensei que ele estava sob efeito de anestesia, né? Falei, ele falou, estava doendo muito no meio da cirurgia, demorou mais do que o previsto, realmente. E eu estava indo embora. E Jesus veio e falou, Vi, volta, você já venceu. E aí, a enfermeira veio, conversou com ele, falou, não, ele está perfeito, respondendo super bem, vamos para a UTI. Vamos para a UTI, ele teve uma recuperação excepcional, a gente teve alta no 3º dia, inclusive hoje, não sei quando o podcast vai ao ar, mas hoje está fazendo 10 meses que tudo isso aconteceu, foi o dia da cirurgia dele, né, dia 21 de abril. E daí ele teve uma melhora excepcional, tivemos alta 4 dias depois, ele saiu andando, e quando ele estava andando pelo corredor, ele falou para mim e para o pai dele, ele falou, vocês lembram que das outras cirurgias eu saía de cadeira de rodas? Agora eu estou andando, porque Jesus falou que eu já venci. E daí ele venceu. Porque daí 5 dias veio o resultado da biópsia, e o oncologista abriu a porta e falou assim para a gente, surpreendentemente, eu jamais vou esquecer essa palavra dele, surpreendentemente, não era nada daquilo que prevíamos. Trata-se de uma necrose, estava tudo necrosado. Eu falei, necrosado é queimado? É tipo como se fosse. Eu falei, o Espírito Santo queimou. Ele falou, olha, a gente pensa que pode ter sido algum efeito colateral, né, da radioterapia que ele fez em 2021, mas a gente vai mandar para um estudo ainda mais aprofundado no Texas e a gente volta com o que a gente vai fazer, tá bom? Tá bom, mas aí já tirou um caminhão de melancia das minhas costas, né? E eu já saí de joelhos andando no corredor do hospital, inclusive o médico também ficou muito surpreso, muito emocionado. Bom, daí veio esse bendito estudo do Texas com exatamente o mesmo resultado que tinha acontecido aqui, né, da biópsia daqui. E aí a orientação foi ele fazer um tratamento por segurança e ele tá ótimo, lindo, jogando bola, estudando. Então, assim, nesse mergulhar aí dessa dor profunda, eu também fui para um encontro mais profundo com Deus, com a Virgem Maria, de novo, né? Eu sou católica, então eu
confio na intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. E então eu pude viver a experiência de dor, mas de muito amor e um acolhimento mesmo de Deus. Então, às vezes, no meu dia a dia, eu estou passando por momentos difíceis no trabalho, eu falo, Jesus, só me dá aquela paz do hospital. Porque em meio ao caos, eu vivi uma paz muito profunda, uma segurança muito profunda. Então, eu tive essa oportunidade de viver a dor, mas também de viver um crescimento, e que hoje eu carrego como uma missão, no qual eu tenho que ajudar. Eu tenho não, eu faço isso já com muita naturalidade, de ter misericórdia, peço a Deus que me dê a capacidade de ter misericórdia para com o próximo, e que eu nunca passe despercebida da dor do outro, seja ela pequena ou grande, porque não existe dor maior nem menor, existe aquela dor, cada um, né? Então, com essa dor que eu já passei, sei que tem muitas pessoas fazendo coisas muito piores, mas eu posso ajudar talvez com uma palavra, com essa frase, Jesus, eu confio em vós, que foi ela que me deixou em pé, eu tô aqui para ajudar. Que linda história. E você compartilha muito nas suas redes, tudo isso que inspira pessoas, e você, inclusive comigo e com grupos, né? Eu vejo você sempre mostrando essa alegria, esse caminho. Então, ninguém sabe o que o outro está passando, mas é incrível. Às vezes parece que vem aquela resposta, tá ali, Melina Machado. Vem aquela frase, aquela passagem bíblica, e você fala, nossa, obrigada. E é Deus, né? E é essa conexão. Então, eu também enxergo assim, e graças a você, porque eu acho que você traz isso, e ela traz isso, né, para muitas pessoas. Então, por isso eu falo da tua rede. A tua rede é muito forte nas suas joias, né, nas suas peças lindas, né, que você se inspira muito. Mas tudo tá tudo envolvido, né? Tem uma luz, né, por trás disso que é inacreditável. Porque daí eu penso assim, ó, quando você tem esse aprofundar na espiritualidade, de novo, independente da sua religião, você descobre, é um caminho de autoconhecimento no mundo espiritual. Eu também faço análise, né? Passo por análise há mais de 15 anos. Então, quando você une a ajuda de um profissional bem, né, capacitado para pegar na tua mão e te fazer, né, caminhar, com o espiritual, né, também bem trabalhado, você começa a enxergar todas a sua pequenez, que eu acho que é isso. Acho que o grande salto é a gente se enxergar pequeno, porque do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Então, quando você se enxerga pequeno e alguém às vezes me conta algo e eu vejo que a pessoa está constrangida, eu falo algo que a minha psicanalista lá atrás, quando a Valentina, minha filha mais velha, tinha 2 meses, eu comecei a fazer análise com ela. E hoje ela já não está mais aqui entre nós, mas ela falou para mim um dia assim: eu não vou estar mais aqui neste mundo, mas eu vou estar dentro do seu coração. Ela se chama Ivanete Munhoz. Eu vou estar dentro do seu coração. Você vai estar usando o que eu te falei aqui nessa sessão para ajudar outras pessoas. Dito e feito. Quando você encontra essa pessoa que ela está constrangida para te que ela contar, de repente ela quer me pedir uma ajuda, de repente ela sente essa abertura, quer me pedir uma ajuda, mas está com vergonha de me contar o fato. Então a Ivanete me ensinou o seguinte: tudo que é humano não nos é estranho. Se para nós, que somos pequenos e falhos, não nos é estranho, imagine para Deus que nos fez. Então, assim, não tenha medo de se reconciliar com Deus. Você está afastado, ele está lá, de braços abertos, né? Só que ele é um gentleman, ele não entra se você não permitir. Então, é uma porta, seu coração tem uma porta, e a fechadura só está para o lado de dentro. Ele só vai entrar se você permitir, se você abrir. Então, ele não está aqui para te julgar, ele está para te acolher na sua pequenez. E como você concilia, como você equilibra, né, a espiritualidade com os desafios da vida moderna, a pressão social?
Olha, eu penso que a espiritualidade, ela vem acompanhada de uma calmaria. Por quê? Porque você vive da providência divina. Então, assim, viver da providência divina é ter a certeza de que a gente não tem controle de nada, né? Então, assim, o ontem, que era o que eu estava vivendo, né, no corredor do hospital, hoje a gente tem o quê? A gente só tem isso daqui, né? Nossos filhos estão em casa. Sim. E a gente confia no quê? Que eles estão protegidos por Deus, porque a gente se ilude que eles estão em casa, tá tudo sob controle. Deus me livre, mas pode acontecer de tudo, Claro. né? E assim, se você transportar esse fato para o restante, então para os seus negócios, né, para os seus compromissos financeiros, também você tem que dar o melhor. Aquilo que cabe a você, você pode ficar tranquila. Deus não vai fazer. Você tem que fazer, né? E aquilo que cabe a ele, você também pode ficar tranquila. Você não vai fazer, não cabe a você, cabe a ele. Acho que é dividir, ter isso bem organizado dentro do seu coração, te traz uma resiliência para lidar com as dificuldades, enfrentar as dificuldades que nós, empresários no Brasil, enfrentamos diariamente, nessa certeza da providência divina e fazer o seu, né? Fazer acontecer, acreditar, esse caminho de autoconhecimento te leva a ativar o seu propósito. Acho que uma pessoa que tem os propósitos ativados, os valores bem definidos, é impossível ela não dar certo. É impossível. Claro. Então, acho que o caminho, eu tenho certeza que o caminho é esse caminho de autoconhecimento aliado a um mergulho mais profundo na espiritualidade, que a gente ter essa consciência do mundo espiritual que nos rege, que é muito maior do que isso aqui que a gente está enxergando, né? O mundo de formas e matérias. E quando você passa a ter essa virada de chave, de consciência, é difícil algo te abalar. É muito difícil, assim. Claro que você abala, ser humano, você se irrita com um monte de coisa, mas diminui a frequência e o tempo, sabe? E a repetição. A Ivonete falava isso. Diminui a frequência, o tempo e a repetição, com que a chateação ocorre. E com isso você vai ficando mais leve. Leve com o teu funcionário, leve no todo. E a sua empresa prospera. E qual a mensagem que a Melina Machado pode deixar para as Marias que estão aqui nos assistindo? Olha, eu gosto de várias, né? Mas eu penso que diante da minha história, né, como empresária, como mãe, mulher, eu vejo que uma faz muito sentido falar, que acho que muito conhecida, era não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque eu olho para trás da minha história, eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Porque eu tive uma criação muito mimada, né? Foi muito bom, porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, mas assim, meu pai sempre me tratou com muitas regalias. E daí da história da minha vida, né? Claro que eu também sou sempre fui uma pessoa muito dedicada, mas eu não fazia muito esforço, né? Na época eu não precisava. E daí, quando eu me descobri designer de joias em 2009, eu acreditava que eu podia tudo, porque eu realmente encontrei uma paixão na minha vida, que eu vivo de mão dada com elas, né? Com esse dom. Desde 2009. E eu achava que tudo era possível, mas tudo é fácil. Não, mas eu faço, morava no interior na época, né? Não, mas eu levo na assessoria de imprensa, as joias eu coloco, vai na atriz, vai na capa da revista. E assim foi. E assim foi. Mas não é fácil, mas eu pensava que era. Eu pensava que era. Mas você fluiu. Eu acho que essa crença, essa fé... também te dá essa força. Né? Mas olha, eu olho para trás. Eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu sou a definição do que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Isso é muito legal. Uma mensagem muito especial, né? Obrigada, Melina, de coração. Obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada, meninas. Obrigada.